Bom dia, hoje são 19 de agosto de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veremos hoje um verbo que leva muitas pessoas, muitos brasileiros ao erro. E um erro diário, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Veja aí o verbo. Temos o verbo perdoar. O verbo perdoar. Esse verbo, como você bem sabe, é muito usado aqui em nossa sociedade. Não é isso? No Brasil, é um verbo muito usado. O verbo perdoar. Perdoar. Pois bem, esse verbo leva milhões de pessoas ao erro. E vou explicar aqui por que acontece isso. Vamos lá. Acima, o verbo perdoar. Eu sempre digo aqui que o que marca a regência de um verbo, se um verbo pede preposição ou não, o que marca é o contexto, é a oração em que o verbo se encontra. Dependendo da oração, muitos verbos podem ser intransitivos, não pedem complemento algum, podem ser transitivos diretos, pedem um complemento com preposição, ou em outra oração pode ser um verbo transitivo indireto, pede um complemento com preposição, ou pode ser ao mesmo tempo um verbo transitivo direto e indireto. Pede ao mesmo tempo um complemento sem preposição e o outro com preposição. Entendeu? É o que acontece com o verbo perdoar. Numa determinada oração, ele pode ser apenas um verbo intransitivo, não pede complemento algum. Em outra oração, ele é apenas um verbo transitivo direto, pede um complemento sem preposição. Em outra oração, pode ser que ele aí seja um verbo transitivo indireto, pede um complemento com preposição. Ou em outra oração, ele pede um complemento com preposição e também um complemento sem preposição. Com e sem. E aí é um verbo transitivo direto e indireto. O que você tem que ter cuidado com o verbo perdoar é o seguinte: quando ele funciona como objeto direto, ou como objeto indireto, ou como os dois, objeto direto e indireto, você tem que ter o cuidado para ver o seguinte: como objeto direto, será sempre a coisa. Será sempre a coisa, como objeto direto. E como objeto indireto, será sempre a pessoa a quem você perdoa, entendeu? E aí está o erro, o erro aí cometido por muitos brasileiros. E vou explicar aqui por exemplos. Então vamos lá, para você entender aí. Eu coloquei perdoar, ele pode pedir um complemento, objeto direto, será sempre a coisa. E a pessoa a quem é dirigido o perdão é o objeto indireto, será sempre a pessoa. Então vamos aqui aos exemplos. Na letra A eu digo assim: mamãe perdoou minhas faltas. Mamãe perdoou minhas faltas. Nessa oração aí, o verbo perdoar é um verbo transitivo direto. Apenas isso. Verbo transitivo direto. Mamãe perdoou. Perdoou o quê? Aí vem a resposta: minhas faltas. Então, minhas faltas é o objeto direto. Você vê direitinho que o objeto direto, como eu coloquei no quadro acima, sempre é a coisa. Viu aí, ó? Minhas faltas. Mamãe perdoou minhas faltas. Não está aí na oração
a quem ela perdoou, na pura acepção da palavra. Entendeu? Então, claro que foi a mim, mas o mim não está aí. Então, mamãe perdoou minhas faltas é apenas um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Mamãe perdoou. Mamãe perdoou o quê? Minhas faltas. Objeto direto. E o verbo perdoar aí é VTD, sigla de verbo transitivo direto. Entendeu? Na oração da letra B de bola, eu tenho assim: ele perdoava aos seus devedores. Olha aí. Olha a preposição a. Ele perdoava a. Olha aí. Nessa oração, ele perdoava aos seus devedores. Temos aí o verbo perdoar apenas como verbo transitivo indireto, pedindo aí um complemento com preposição. Porque quem perdoa, perdoa a alguém. Olha a preposição a exigida pelo verbo perdoar. Quem perdoa, perdoa a alguém. E aí na oração B, ele perdoava aos seus devedores. Ele perdoava a quem? Aos seus devedores, objeto indireto. Então você vê aí lá no quadro que o objeto indireto em relação ao verbo perdoar sempre será a pessoa, o objeto indireto. E o objeto direto será a coisa. Na letra A você tem: minha mãe perdoou a coisa, minhas faltas. Minhas faltas é a coisa. Na oração B, ele perdoava aos seus devedores. Aos seus devedores é aqui, é o verbo aqui, perdoar, transitivo indireto apenas. Verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Quem perdoa, perdoa a alguém. Aos seus devedores, aqui, pessoas. E aqui, como objeto indireto. O erro que as pessoas cometem dia a dia é assim: ele perdoava os seus devedores. Aí está o erro de língua portuguesa. Ele perdoava os seus devedores. Não. Quando você diz ele perdoava os seus devedores, você está colocando aí devedores como objeto direto. E não é. Devedores, como é a pessoa, não é isso? Devedores, as pessoas, então funciona como objeto indireto. Entendeu? Sempre como objeto indireto. As pessoas. Agora, a coisa em relação à qual você pediu perdão, a coisa funciona sempre como objeto direto. Então, é errado quando diz ele perdoava os seus devedores. Não, está errado. Porque devedores são pessoas. Então, só podem aparecer aqui diante de um verbo perdoar, diante do verbo perdoar, a pessoa só pode aparecer aqui como objeto indireto. E aí vem a preposição a. Entendeu? Então, na oração A, o verbo perdoar é apenas verbo transitivo direto. Na oração B, é apenas verbo transitivo indireto. Viu aí? Dependendo da oração, o verbo vai mudando sua regência. Na letra A, transitivo direto. Na letra B, transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Aqui não diz o que o fulano de tal perdoou. Ele perdoava aos seus devedores. Objeto indireto, a pessoa. Pessoas, aos seus devedores. Mas aqui não diz o que foi aí alvo do perdão. Ó. Ele perdoava. Perdoava o que? Não está dito na oração aqui. Mas está dito a quem ele perdoou. Aos seus devedores. Então, o objeto indireto será sempre a pessoa. E o direto, a coisa. E agora está completo aqui, ó, na letra C. Eu digo assim: perdoei a dívida ao pobre homem. Olha aí. Perdoei a dívida ao pobre homem.
Aqui o verbo perdoar está completo. Aqui ele é um verbo VTDI, que é a sigla de verbo transitivo direto e indireto. Então aqui está: perdoei a dívida ao pobre homem. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Viu aí? O verbo perdoar aqui pedindo dois complementos. Um objeto direto e o outro complemento, objeto indireto. O objeto direto deve ser sempre a coisa. E o objeto indireto deve ser sempre a pessoa a quem você pede o perdão. Entendeu? Então, aí está na letra C. Perdoei. Perdoei o quê? A dívida. Então, a dívida é o objeto direto. Viu aí? Dívida não é coisa? Então, objeto direto. Perdoei o quê? A dívida. Perdoei a dívida a quem? Olha aí a pergunta. A quem pediu perdão? E aí vem a preposição a. A quem? Aí vem ao pobre homem. Então, ao pobre homem é o objeto indireto. Entendeu? Perdoei. Perdoei o quê? A dívida. Objeto direto. Tem que ser a coisa. Dívida é coisa. Muito bem. Perdoei a dívida a quem? Ao pobre homem. Ao pobre homem, o objeto indireto. Veja acima. E será sempre a pessoa. Então é errado você dizer perdoei o homem. Não, está errado. Perdoei o homem. Não, homem não pode ser objeto direto. É o objeto indireto em relação ao verbo perdoar. Homem não é pessoa? Então você diz perdoei ao homem. Olha aí. E nunca perdoei o homem. Você diz perdoei a dívida. Aí está certo. Perdoei a dívida. Porque a dívida aí é objeto direto. Eu perdoei. Perdoei o quê? A dívida. Então aí dívida é coisa. Então é objeto direto. O homem sempre funciona como objeto indireto. A pessoa. Entendeu? Na letra D eu digo assim: perdoamos ao Paulo as ofensas. Corretíssimo. Perdoamos ao Paulo as ofensas. O verbo perdoar aqui está completo. Ele pede um complemento com preposição, que será o objeto indireto, e pede um complemento sem preposição, que será o objeto direto. Então veja bem, o objeto direto será sempre a coisa. O objeto indireto será sempre a pessoa. Então veja aqui, perdoamos ao Paulo as ofensas. Então vem a pergunta, perdoamos. Perdoamos o quê? Aí vem as ofensas. As ofensas, objeto direto. Você vê que ofensas aqui são a coisa, não é isso? Ofensas são a coisa. Ofensas, coisas. Então aqui está certo. Objeto direto, coisas, ofensas. Perdoamos as ofensas. As ofensas, objeto direto. Muito bem, perdoamos as ofensas a quem? Olha aí a preposição a. A quem? Olha aí, quem? Quem é para pessoa. Então, perdoamos o que? As ofensas, objeto direto. A quem? Ao Paulo. Ao Paulo é o objeto indireto. Olha aí a preposição a. Ao Paulo. Então, perdoamos ao Paulo as ofensas. As ofensas, coisas. Então, objeto direto. E ao Paulo, pessoa, objeto indireto. E o erro é dizer perdoamos o Paulo. Não, ninguém perdoa uma pessoa. Você perdoa a uma pessoa, a. Você perdoa ao Paulo, mas não perdoa o Paulo. Porque o Paulo não pode ser objeto direto. Só a coisa. Entendeu? Na letra E, é o que eu digo aqui, ó. Quem perdoa, vive melhor.
Quem perdoa vive melhor, dizem por aí, não é? Quem perdoa vive melhor. Você vê que nessa oração aqui, o verbo perdoar não se refere a coisa e nem a pessoa alguma, não é isso? Ó, quem perdoa vive melhor, só isso. Então o verbo perdoar aqui, na oração da letra E, é um verbo intransitivo, viu aí? O verbo intransitivo, porque não pede complemento algum. Aí diz, ó, quem perdoa vive melhor. Aqui não diz quem é, qual é a coisa perdoada, não diz. E muito menos diz a quem você está perdoando aí, ó. Não diz. Então, quem perdoa vive melhor, nessa oração, o verbo perdoar é intransitivo, não pede complemento algum, não pede objeto direto e nem objeto indireto. Na última aí, na letra F, eu digo assim, Fátima perdoou ao marido a traição. Está correto. Fátima perdoou ao marido a traição. Aqui o verbo perdoar está completo. Ele pede um complemento com preposição e outro sem preposição. Aqui existe um objeto direto e também um objeto indireto. O objeto direto será sempre a coisa e o objeto indireto será sempre a pessoa. Então vamos analisar isso aqui. Fátima perdoou ao marido a traição. Fátima perdoou. Fátima perdoou o quê? Olha aí, o objeto direto. Tem que ser coisa. Fátima perdoou o quê? A traição. Olha aí, traição é coisa e não pessoa. Então, a traição é o objeto direto. Coisa. Muito bem, Fátima perdoou a traição. Fátima perdoou a traição a quem? Olha aí. A quem ela pediu perdão? Uma pessoa. A quem? Olha a preposição a. Verbo transitivo aí, indireto também. Indireto e direto. Então, Fátima perdoou a traição. A quem? Ao marido. Então, ao marido é o objeto indireto. Será sempre pessoa. Entendeu? Olha a tabela lá acima. Objeto direto em relação ao verbo perdoar será sempre a coisa. E o objeto indireto será sempre a pessoa. Só que a gente confunde, mistura tudo. A gente diz assim, Fátima perdoou o marido. Fátima perdoou o marido. Está errado. Porque quando você diz Fátima perdoou o marido, você está usando aí a pessoa como objeto direto. E não é. Em relação ao verbo perdoar, a pessoa será sempre objeto indireto. A preposição vem antes. E a coisa em si, a coisa em relação a qual você pede perdão, a coisa será sempre objeto direto. Entendeu? Então está errado você dizer perdoei meu pai. Não. Perdoei a meu pai. Perdoei a meu pai. Ou então perdoei ao meu pai. Olha a preposição a. Por quê? Porque pai é pessoa. E diante do verbo perdoar, a pessoa está sempre como objeto indireto. Então, perdoei ao meu pai as ofensas. Perdoei as ofensas ao meu pai. Perdoei o quê? Ofensas, objeto direto. Coisa, está certo. A quem? Ao meu pai. Pai, pessoa. Então, é o objeto indireto. Muito obrigado.